Uma boa noite, prezados irmãos e irmãs na fé, para esse nosso momento de culto, de louvor e adoração ao nosso Deus. Que a paz de Cristo esteja com todos. A igreja encontra-se no 11º domingo após Pentecostes. E lembrando também que nesse domingo comemora-se com muita alegria o Dia dos Pais. Queremos neste momento louvar ao nosso Deus com a canção Seja Deus Gracioso. Louvemos o Senhor.
Este é o momento em que queremos invocar ao Deus Trino. Em nome de Deus Pai, que criou os primeiros seres humanos e instituiu a família, e ao homem constituiu pai e chefe de família. Em nome de Deus Filho, Jesus Cristo, que nasceu como verdadeiro homem dentro de uma família e que com sua vida mostrou por palavras e atitudes o grande amor pela humanidade. Em nome do Espírito Santo, que pelos meios da graça chama, congrega, ilumina, santifica a Igreja de Deus e nos reúne neste culto. Como é bom estar no teu templo, ó Senhor Deus Trino. Queremos também neste momento, é sempre importante de forma humilde, com sinceridade de coração, confessarmos nossos pecados a Deus. Onipotente Deus, nós te confessamos que somos por natureza pecaminosos e impuros e que pecamos por pensamentos, palavras, ações e por muitas vezes até por omissões. Perdoa-nos, Senhor. Senhor, nós também reconhecemos que falhamos no lar. Te confessamos que nossas fraquezas e nossas falhas. Por isso pedimos a tua compaixão e misericórdia e imploramos o teu perdão por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Como alguém a quem a sua mãe consola, assim eu vos consolarei, diz o Senhor. Está registrado no livro de Isaías 66, versículo 13. Por isso, diante desta confissão, como ministro da palavra de Deus, chamado e ordenado, vos perdoo todos os vossos pecados. E isto em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E para este momento de culto, também lembrando o Dia dos Pais, nós queremos fazer a leitura do Salmo 127, fala muito sobre a responsabilidade na família, sobre a harmonia na família, sobre a bênção de Deus sobre a família. É um salmo importantíssimo para este momento. Salmo 127, e que diz: se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Os filhos são um presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muitas destas flechas. Ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Até aqui o Salmo 127. Iremos louvar nosso Deus agora, belíssimo hino do Inário Luterano, 247, Santa Bíblia, meu prazer. Verdade lá dos céus, a palavra
primeira leitura para o culto de hoje está registrada no livro de Josué, capítulo 24, versículos 14 a 18. Aqui na despedida de Josué perante o povo, Josué que foi aquele líder que sucedeu Moisés na condução do povo de Deus, na despedida ele fala com o povo dando orientações e sugestões de como se relacionarem com Deus, e o povo dá uma resposta dizendo que confiará no Senhor. Josué 24, 14 a 18. Josué terminou dizendo: portanto, agora temam a Deus o Senhor, sejam seus servos sinceros e fiéis, esqueçam os deuses que os seus antepassados adoravam na Mesopotâmia e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia ou os deuses dos amorreus, na terra de quem vocês estão morando agora. Porém, eu e a minha família serviremos a Deus, o Senhor. O povo respondeu: nunca poderíamos pensar em abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o Senhor nosso Deus quem tirou a nós e aos nossos pais da escravidão na terra do Egito. E vimos as grandes coisas que Ele fez. Ele nos guardou pelos caminhos por onde andamos e no meio dos países por onde passamos. Conforme íamos avançando, o Senhor ia expulsando todos aqueles povos e até os amorreus que moravam nesta terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Até aqui a primeira leitura. Faremos também a leitura da epístola para esse dia, que está registrado em Efésios capítulo 4, versículo 17 até o capítulo 5, versículo 2. Efésios 4, 17 até 5, versículo 2. Onde está escrito: portanto, em nome do Senhor eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Mas não foi essa maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza vocês ouviram falar dele e, como seus seguidores, aprenderam a verdade que está em Jesus. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Por isso, não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem, e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quem roubava, que não roube mais, porém comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus, colocada em vocês.
a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns para os outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Até aqui a leitura da epístola. Cantemos o próximo hino. Senhor, concede aos nossos lares que tenham pais e mães cristãos, com vidas dignas exemplares, que juntem sempre as suas mãos, orando pelo bem dos seus e confiando a Ti, ó Deus, que a Cristo sejam conduzidas as criancinhas com amor, que a fé transforme suas vidas, fazendo-as serem do Senhor, que em muitos lares brilha a luz da salvação que vem da cruz. A Santa Bíblia nos ensina a crer em Cristo Salvador. Sem ela a vida em nós termina, em trevas, aflições, horror. Por isso faz em cada lar ser livre e amada sem cessar. Neste momento, queremos aqui fazer a leitura do Santo Evangelho para esse 11º domingo após Pentecostes. É um texto extremamente importante, onde nós temos anteriormente a leitura de hoje, um título que diz Jesus, o pão da vida. O texto que iremos ler é João, capítulo 6, do versículo 35 ao versículo 51, que diz: Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas eu já disse que vocês não creem em mim, embora estejam me vendo. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vivem em mim. Pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia. Pois a vontade de meu Pai é que todos os que veem o Filho e creem nele
tenham a vida eterna, e no último dia eu os ressuscitarei. Eles começaram a criticar Jesus, porque ele tinha dito: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus? Uma pergunta: acaso este não é Jesus, o filho de José? Por acaso nós não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que agora ele diz que desceu do céu? Jesus respondeu: parem de resmungar contra mim. Só poderão vir a mim aqueles que forem trazidos pelo Pai que me enviou, e eu os ressuscitarei no último dia. Nos profetas está escrito: todos serão ensinados por Deus, e todos que ouvem a palavra e aprendem com ele vêm a mim. Isso não quer dizer que alguém já tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Ele já viu o Pai. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os antepassados de vocês comeram maná no deserto, mas morreram. Aqui está o pão que desce do céu, e quem comer desse pão nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Até aqui as palavras do Santo Evangelho. Quero os convidar neste momento para nós confessarmos a nossa fé cristã do profundo e belíssimo, como nós o chamamos, credo universal ou credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão, aliás, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Queremos agora, antes de ouvirmos uma reflexão sobre o texto bíblico do Evangelho, louvarmos ao nosso Deus. O meu pastor é o bom Jesus. As águas frescas me
Prezados irmãos na fé, há pouco havíamos lido o Evangelho para esse 11º domingo após Pentecostes, João 6, 35 a 51, onde o próprio Jesus diz que Ele é o pão da vida que desceu do céu. Esse é o tema que norteará a nossa reflexão. As 3 maiores necessidades de nossa vida material é o ar, a água e o alimento. Imagina, sem essas 3 necessidades materiais nós não viveríamos. Ar, água e alimento. O homem pode viver apenas alguns minutos sem ar, somente uma semana sem água e cerca de 40 dias sem alimento. O maior tempo que uma pessoa já conseguiu ficar sem respirar, de acordo com o livro dos recordes, isso em 2012, a marca é do dinamarquês Stig Severinsen, mergulhador profissional e praticante de apneia, uma modalidade em que os atletas realizam diversos exercícios de expiração e inspiração para aumentar a capacidade pulmonar. E esse recorde foi incrível, 22 minutos. Ninguém consegue mais do que isso. Essa apneia é uma suspensão da respiração, ausência de entrada de ar, ausência ou interrupção momentânea da respiração. Existe até uma sigla SPAP, que significa pressão positiva contínua nas vias aéreas. Isso acontece muito no momento do sono, que por vezes tem pessoas que precisam usar um aparelho para poder, então poder respirar a contento. E outra, 70% do nosso corpo é composto por água. Manter-se hidratado é essencial para o funcionamento correto das funções de todo o nosso organismo. Caso você fique o dia inteiro sem se alimentar, é comum ficar com sintomas de mau humor e irritabilidade. Isso ocorre pelo seguinte fator: quando abaixa a glicose no organismo, os níveis de cortisol e adrenalina, hormônios relacionados ao estresse, tendem a aumentar. Por isso, caso você fique o dia inteiro ou muitas horas de jejum, a tendência é ficar estressado, irritado por questões químicas. Por isso é tão importante nosso café da manhã, nosso almoço, nosso café da tarde, nossa janta, estar bem alimentado para ter assim melhor autocontrole. O ser humano pode ficar semanas sem ingerir alimentos, embora as consequências apareçam. Mas passar de 3 dias ou 5 dias sem beber água pode matar. No Evangelho de João lido, Jesus promete satisfazer as 3 necessidades espirituais. Olhem só, no 3º capítulo aqui do Evangelho de João, ele falou do fôlego ou vento do Espírito Santo, sem o qual o homem não pode ter vida espiritual e eterna. O ar que nós respiramos, o vento que o Espírito Santo soprou para que nós tivéssemos vida espiritual. Vejam que no 4º capítulo Jesus falou à mulher samaritana sobre a água viva, por meio da qual ela poderia viver para sempre. Ela até disse: Senhor, dá-me desta água para que eu nunca mais precise voltar a este poço. João 4,14 diz o seguinte:
mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que dará vida eterna. Nesse 6º capítulo, aqui lido, ele apresenta como o alimento essencial a vida presente e futura. A mais profunda fome do homem é espiritual. E Jesus Cristo é o único capaz de saciá-la. Por ser o pão, ele satisfaz a nossa profunda fome, pois veio como o pão de Deus, ou o pão que é Deus. Como homem, ele conhecia todas as necessidades humanas. Como Deus, ele é apto a satisfazer a cada uma delas. Muito interessante que na cidade que Jesus nasceu chamava-se Belém. E Belém em hebraico significa casa do pão. Coincidência? Desígnios de Deus? Propósitos de Deus? Interessante, Belém significa casa do pão. Ele nasceu para ser o pão de Deus. João 6, 32 e 33 fala sobre o pão da vida. Mais profundo que quaisquer outras necessidades está a fome espiritual do ser humano, que só Cristo pode satisfazer. E quando Ele satisfaz, consequentemente atende às menores necessidades e às maiores. Pão, só para exemplificar, no Oriente, o pão, como entendemos o termo, feito com farinha, era o principal e mais básico alimento do povo, a sua fonte geral de sustento, basicamente pelo pão. Até hoje, se você for aí no mercado, na padaria, vai estar cheio de gente comprando pão. Pão é muito saboroso. Quando Deus disse a Adão, depois que a queda, o pecado, do suor do teu rosto comerás o teu pão, Gênesis 3,19. A palavra pão não significa somente o alimento feito de cevada ou trigo, mas a comida em geral. Quando a gente diz o pão nosso de cada dia nos dá hoje, é todo tipo de alimentação, na verdade. Mas o pão ficou como símbolo de comida para toda a humanidade. No pensamento oriental, o pão é sinônimo de hospitalidade e de comunhão. Reunidos ou reunindo amigos, partiam o pão um com os outros como sinal de unidade e comunhão. Por isso, convenhamos, as confraternizações de uma congregação, almoço, janta, café, um chá, que delícia! Quando nós podemos nos reunir e cear, aquele banquete na igreja, todo mundo alegre, feliz. Nesta pandemia, isso não foi possível, isso já causa uma grande saudades em nossos corações. Nosso corpo físico precisa de alimentação adequada e nutritiva. Pode, entretanto, ser perfeitamente digerido, gerar energia e força, lógico, a fim de nos capacitar para a caminhada, as nossas tarefas diárias, ter energia para o nosso serviço, para o nosso desempenho. O pão não gera vida, mas contém germen da vida, tão necessário para a manutenção do nosso bem-estar físico e da nossa vitalidade. Jesus declarou ser o pão da vida. Ele é o pão da vida, o pão vivo.
Diferentemente do pão natural, ele é capaz de não apenas suprir a nossa vida, como sustentá-la. Aqueles maravilhosos 7 eu que Jesus falou, e uma delas ele disse: eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desce do céu. Ele veio como o pão que desceu dos céus, para que o homem, por meio dele, pudesse subir aos céus. Ao afirmar: eu sou o pão da vida, Jesus se coloca como doador e sustentador da vida. Mas Jesus não se refere a qualquer tipo de vida. Quando ele diz, eu sou o pão da vida, Jesus fala da vida espiritual e eterna. Vida espiritual e eterna. Por isso ele afirma que quem vai até ele jamais terá fome. E quem crê nele jamais terá sede. Ele sacia a fome e mata a sede. Fome e sede espirituais. É interessante notar que Jesus Cristo diz que a fé deve ser depositada nele e não em milagres e sinais. Você sabe que os judeus queriam crer com base em operações de maravilhas. Hoje, quantas seitas, ou mesmo igrejas, querem levar e mostrar sinais e milagres para que as pessoas venham a crer. Não necessariamente precisa haver milagres e sinais, é a fé que crê. Ter a fé é um mistério dentro de nós que o Espírito Santo implantou. A única maneira de o homem encontrar a vida eterna é comendo o pão da vida. Jesus, o pão da vida, é aquele que dá a vida eterna aos que nele creem, e ressuscitando-o da morte espiritual. No último dia, o pão da vida também concederá que os que dele se alimentarem ressuscitem corporalmente para serem semelhantes a ele. Isso João nos diz no Evangelho de João 6,39, e também o apóstolo Paulo fala isso em Filipenses 3,21. Isso é possível porque o pão da vida se deu a si mesmo como um sacrifício vicário pelo pecado na cruz. Então, comer o pão da vida significa crer plenamente em Cristo e reconhecer, assimilar, aceitar e se apropriar da suficiência de sua obra redentora. É preciso comer o pão da vida. Apenas provar não é suficiente. Comer, não apenas provar. Quem verdadeiramente come o pão da vida jamais, nunca mesmo terá fome. Jesus é para a alma o que o pão é para o corpo. Ele alimenta e sustenta a nossa vida espiritual. Temos nova vida e salvação eterno. Existe coisa melhor? Eu quero terminar aqui dizendo que as pessoas numa certa idade dizem o seguinte: tem coisa melhor do que comer? Tem coisa melhor do que beber e poder respirar? É muito bom, é muito bom, mas muito melhor é saciar a fome e a sede com a palavra de Deus, com a ação do Espírito Santo que Ele soprou sobre os apóstolos. Nós não somos só corpo físico, nós somos uma integralidade, corpo e alma, e a nossa alma precisa ser alimentada, para que nós tenhamos uma vida mais suave, uma vida mais tranquila, uma vida em paz, e saber que neste mundo
há um limite de vida, mas com o pão da vida abre-se a eternidade, uma nova perspectiva, vida perene com Deus nos céus. Isto é maravilhoso, isto é confortante. Deus é amor, é gracioso, amoroso, e não quer que nenhum se perca, mas que todos sejam salvos. Que você também seja um filho de Deus salvo para a vida eterna. Amém. Quero os convidar para orarmos ao Senhor. Senhor Deus amado, Pai celestial, razão de ser de todas as nossas súplicas, Criador e mantenedor de nossa vida, aceita o louvor dos nossos lábios e a gratidão de nossos corações. Tua misericórdia se renova a cada manhã e a tua bondade continua sobre nós em cada anoitecer. Tu nos envias o pão de cada dia e dás o pão da vida em teu Filho Jesus. Por esses constantes sinais do teu amor, louvamos o teu santo nome. Perdoa-nos, ó Senhor, quando criticamos o teu modo de nos guiar. Perdoa-nos quando murmuramos contra a tua bondade. Muitas vezes gastamos mais energia adquirindo pão para os nossos corpos do que procurando o pão da vida. Em nome de teu Filho Jesus, pedimos o teu perdão. Envia-nos o teu Espírito Santo para que ele transforme nossa natureza corrompida em tua nova criação em Cristo. Tira de nós tudo aquilo que procura nos afastar de ti. Renova nosso espírito e a nossa mente. Coloca em nós a nova natureza que busca a tua justiça e santidade. Fortalece nossa fé em Jesus Cristo, a quem enviaste, e ajuda-nos a apresentá-lo ao mundo como o pão da vida. Concede-nos bom governo e legisladores fiéis e exemplares. Protege nosso país de inimigos internos e externos. Concede teu poder de cura aos doentes, a certeza da tua presença aos solitários, o teu espírito de esperança aos deprimidos. Atende nossos pedidos, conforme a tua vontade. Oramos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Mestre que nos ensinou a orar a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos aqui agora fazer uma declaração, não é propriamente uma oração, mas uma declaração da bênção de Deus. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. E terminado o nosso culto de louvor e adoração online, queremos avisar que amanhã, domingo, Dia dos Pais, nós teremos aqui na igreja o culto presencial às 16 horas, às 4 horas da tarde. E também queremos lembrar que outro domingo, um domingo depois do Dia dos Pais, nós teremos o Congresso Distrital do Distrito Vale
do Rio Ijuí, de Ivari, distrito das Servas. E esse congresso será online. E o início se dará às 8h30 até às 11 horas da manhã. E nós tivemos a ideia, juntamente com o pastor estagiário, de nós transmitirmos esse congresso aqui na comunidade evangélica luterana Sião, porque nós temos um excelente telão, muito bom, e também um excelente som aqui na igreja. Por isso nós convidamos as servas da comunidade Sião, outras mulheres e também homens e até jovens que queiram comparecer no outro domingo, um domingo depois do Dia dos Pais, a virem aqui. Traga o seu próprio chimarrão, seu chazinho, sua bolachinha, seu biscoito, para que nós possamos ter este momento então das 8h30 às 11 horas no outro domingo. Desejamos que todos tenham um bom fim de semana, início de semana, sempre vivendo a verdadeira paz que Jesus nos deixou. Amém. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos e abençoados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder, o seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder, no seu amor, ó, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus nos guarde para o seu louvor, pelo seu poder, no seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder, no seu amor, ó, que Deus nos guarde em sua luz. Deus vos guarde sempre em seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus vos guarde sempre em seu amor, pelo seu poder, no seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu